Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam todos bem-vindos hermanos e hermanas. Hoje trago mais uma incrível jornada através das páginas da história. Vamos mergulhar nas origens e na obscura história de uma das organizações mais conhecidas do mundo, o FBI. Preparem-se para uma viagem fascinante pelas entranhas de uma das instituições mais icônicas do mundo. Vamos desvendar suas origens e como eles se tornaram uma das forças policiais mais poderosas dos Estados Unidos. A história do FBI é repleta de reviravoltas emocionantes, traições e um passado sombrio que mudaram o curso da história estadunidense para sempre. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás dos bastidores, de supostamente combater delitos a desvendar e participar de conspirações de alto nível. O FBI esteve no centro de alguns dos eventos mais marcantes da história estadunidense. Mas sua influência vai além das fronteiras dos Estados Unidos, tendo contatos em boa parte do mundo. Então, preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos mergulhar nas entranhas do FBI e refletir sobre seu impacto na sociedade moderna. Mas antes se inscreva, deixe seu like e ative o sino para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se, caso queiram contribuir com meu trabalho. Agora, está a história do FBI, uma saga de muitas mentiras e conspirações. Então não percam os próximos minutos, pois está apenas a introdução de uma jornada que promete revelar os segredos mais profundos da agência federal mais famosa do mundo. Bora pro vídeo! O homem conhecido pela história como John Edgar Hoover nasceu na manhã do dia de Ano Novo de 1895, em uma família de servidores públicos. No distrito de Capitol Hill, em Washington, D.C., a capital federal dos Estados Unidos da América. Dickerson Naylor Hoover trabalhava no Serviço de Pesquisa Costeira e Geodésica dos Estados Unidos, a agência científica responsável pelo mapeamento da costa dos Estados Unidos. Os Hoover chegaram à Pensilvânia vindo da Alemanha no século XVIII antes de se mudarem para Washington no início do século XIX. A família trabalhava para o governo federal desde os anos 1850, começando com o avô de John Edgar, John Thomas Hoover, que se juntou ao levantamento da costa em 1853. Sua mãe, Annie Seitlin, era descendente da família Ips, os mais proeminentes imigrantes suíços de Washington. Annie se casou com Dickerson Hoover por volta de 1880, e o casal teria 4 filhos entre 1880 e 1895, sendo John Edgar o mais novo. Menos de 2 anos antes de seu nascimento, sua irmã Sadie Marguerite morreu de difteria aos 3 anos de idade. Quando John Edgar nasceu em 1895, os Estados Unidos tinham pouco mais de um século de existência. O país havia se expandido para o oeste pelo continente estadunidense até o Oceano Pacífico, enquanto seus 13 estados iniciais agora haviam se expandido para 44. Durante grande parte do século, o poder político estava nos estados, e o governo federal permanecia fraco. Embora Abraham Lincoln tenha usado poderes federais para manter a União unida durante a disputa civil americana, depois que 11 estados do Sul se rebelaram em 1861 pela possibilidade de o governo federal abolir a escravidão. Após a abolição da escravidão durante a disputa, os estados rebeldes do Sul foram reincorporados à União. Enquanto o governo federal tentava garantir os direitos de voto para a população negra, as últimas décadas do século XIX viram um boom econômico conhecido como Era Dourada, durante a qual o banqueiro J.P. Morgan, o magnata do petróleo John D. Rockefeller, o industrial Andrew Carnegie e o magnata ferroviário Cornelius Vanderbilt. Todos acumularam suas vastas fortunas. Em junho de 1895, Dickerson Hoover tornou-se chefe do escritório de impressão dos levantamentos costeiros em Washington.
John Edgar tinha um vínculo mais próximo com sua mãe Anne, que tinha grandes ambições para todos os seus filhos. Ele começou a escola aos 6 anos na próxima Brent Elementary, onde se mostrou um aluno dedicado e inteligente, bem querido por seus professores. Em outubro de 1905, quando John Edgar tinha 10 anos, sua tia, Mary Seitlin, foi dada de baixa por seu amante. Embora ele nunca tenha mencionado o incidente mais tarde na vida, a tragédia teve um grande impacto em sua infância. Ele logo começou a montar seu próprio jornal infantil chamado Revisão Semanal, que frequentemente cobria delitos violentos e quedas no bairro. Crescendo em Washington, o governo federal corria nas veias de John Edgar, com o prédio do Capitólio dos Estados Unidos logo ali na estrada da casa dos Hoover em Seawood Square. O poder do governo federal expandiu consideravelmente durante a presidência de Theodore Roosevelt, que assumiu o cargo em 1901 após a queda de William McKinley. Roosevelt buscou desmembrar os monopólios ou trustes, que permitiram a magnatas como Rockefeller e Carnegie acumular riquezas imensas, e em 1908, seu procurador-geral, Charles Bonaparte, criou uma agência chamada Bureau of Investigation para investigar violações das leis antitruste. Quando John Edgar tinha 12 anos, começou a trabalhar como entregador no Eastern Market, próximo à sua casa, fora do horário escolar, ajudando os clientes a levar seus sacos pesados de produtos para casa. Sua percepção de que poderia fazer mais entregas e ganhar mais dinheiro realizando suas tarefas mais rapidamente gerou um senso de velocidade e eficiência. Em sua carreira posterior, em setembro de 1909, aos 14 anos, Hoover ingressou na Central High School, a mais prestigiada das escolas secundárias brancas de Washington. Além de leitura, escrita e matemática, a escola ensinava um amplo currículo que abrangia idiomas modernos e antigos, ciências, história, desenho e música. Ele manteve seu histórico de sucesso acadêmico e era um aluno diligente que tirava excelentes notas em quase todas as disciplinas. A escola também enfatizava atividades físicas, e depois de não conseguir entrar para o time de futebol, Hoover ingressou no corpo de cadetes, prosperando em um ambiente de disciplina e ordem. Hoover também era membro da bem-sucedida equipe de debate e passava horas com seus colegas de equipe na biblioteca do Congresso se preparando para competições. Embora 2/3 do corpo discente fossem meninas, Hoover se sentia mais à vontade entre os meninos. A distância de Hoover em relação às alunas pode ter sido provocada pelos ensinamentos de Donald M. Seleucid, pastor da primeira igreja presbiteriana, que promovia a abstinência e o autocontrole entre os jovens. Hoover também foi influenciado pelo apoio de M. Seleucid à segregação racial e sua crença de que a salvação da humanidade estava na religião, em vez de em maiores direitos políticos. Durante seu último ano na Central High, em 1913, Hoover se formou como louvor e liderou a equipe de debate para mais sucesso como capitão da companhia nos cadetes. Ele liderou os rapazes pela Avenida Pensilvânia durante o desfile de posse do presidente Woodrow Wilson em março de 1913. Enquanto seus colegas iam para as universidades da Ivy League, Hoover teve que arrumar um emprego como balconista na Biblioteca do Congresso enquanto frequentava aulas noturnas de direito na Universidade George Washington. Enquanto Hoover continuava a se sair bem em seus estudos universitários, ele se juntou à Fraternidade Kappa Alpha, fundada por sulistas para promover o mito da causa perdida, a ideia de que o Sul não lutou na disputa civil para defender a escravidão, mas sim para proteger seu modo de vida agrário das depredações do corrupto e industrializado Norte. Muitas dessas visões eram compartilhadas pelo presidente Wilson, o primeiro presidente a ser eleito no Sul desde a disputa civil. Pouco depois de assumir o cargo, Wilson aprovou a segregação dos funcionários federais na capital federal. Ao mesmo tempo, Wilson continuou o legado de seu rival Theodore Roosevelt de expandir o poder federal para conter os excessos dos empresários ricos, criando o Sistema de Reserva Federal e a Comissão Federal de Comércio em 1913. Quando John Edgar Hoover começou a trabalhar para a Biblioteca do Congresso em outubro de 1913, aos 18 anos de idade, deu início a uma carreira de 59 anos no serviço público que só terminaria com sua queda em 1972. Seu trabalho envolvia classificar e catalogar novos livros e materiais que chegavam à coleção da biblioteca. Segundo um sistema de arquivamento introduzido pelo bibliotecário-chefe Herbert Putnam, conhecido apropriadamente como o Sistema da Biblioteca do Congresso, Hoover ficou impressionado com a liderança prática de Putnam,
e sua experiência na biblioteca o fez apreciar a importância do arquivamento e classificação de documentos durante seu curso universitário. E, através de sua associação com a Kappa Alpha, Hoover começou a conhecer políticos proeminentes do Sul. John Abercrombie, o congressista democrata do Alabama, serviria como um importante padrinho político durante os primeiros anos de sua carreira. Depois de se formar com um diploma de bacharel em Direito em 1916, Hoover decidiu ficar mais um ano para obter um mestrado. Em 1917, a Primeira Disputa Mundial já havia devastado a Europa por mais de 2 anos. Apesar dos ataques de submarinos alemães ao transporte atlântico, que custaram mais de 100 vidas americanas, Wilson resistiu aos apelos britânicos e franceses para se juntar à disputa contra a Alemanha até abril de 1917. 2 meses depois de se formar na Faculdade de Direito e começar a trabalhar no Departamento de Justiça com uma isenção do serviço militar. Em 26 de julho, ele trabalhou na divisão de emergência de disputa e estava envolvido em determinar se os alemães suspeitos de deslealdade aos Estados Unidos seriam internados ou libertados. Os suspeitos eram todos encaminhados a Hoover pelo Serviço de Investigação. Em junho de 1917, o Congresso aprovou a Lei de Espionagem, que deu ao governo federal autoridade para reprimir a oposição à disputa. De acordo com isso, o Departamento de Justiça tomou medidas contra anarquistas e comunistas de esquerda que participaram de protestos contra a disputa quando o presidente Wilson anunciou que homens nascidos na Alemanha, que não eram cidadãos estadunidenses, deveriam se registrar junto ao governo. Em fevereiro de 1918, Hoover coordenou o trabalho de registro na cidade de Nova York. Após o fim da Primeira Disputa Mundial em novembro de 1918, Hoover permaneceu no Departamento de Justiça, e em março de 1919 ele se tornou assistente especial do procurador-geral a Mitchell Palmer. Embora os alemães, por sua vez, logo após a disputa, fossem libertados, a ameaça do comunismo parecia aumentar em novembro de 1917. O Partido Bolchevique havia derrubado o governo liberal provisório na Rússia, estabelecendo a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, o primeiro governo comunista do mundo. Em março de 1919, o líder bolchevique Vladimir Lenin estabeleceu a Terceira Internacional, ou Cominter, que promovia a Revolução Internacional. Acreditava-se que imigrantes estrangeiros eram responsáveis por radicalizar o movimento trabalhista nos Estados Unidos e buscavam autoridade para deportá-los. E Hoover deveu sua nomeação como conselheiro especial de Palmer às suas conexões com John Abercrombie, então servindo como procurador e secretário interino do Departamento do Trabalho com responsabilidade pela imigração. No início de junho de 1919, uma bomba anarquista destruiu a casa de Palmer como parte de uma campanha coordenada visando autoridades governamentais. No dia 1º de julho, Palmer pediu a Hoover para liderar a recém-criada divisão radical do Bureau de Investigação, com responsabilidade de coordenar entre os departamentos de Justiça e Trabalho, para deportar extremistas políticos. Aplicando sua experiência da Biblioteca do Congresso, Hoover começou instituindo um novo sistema de arquivamento para acompanhar os documentos. Hoover pessoalmente reuniu evidências sobre Emma Goldman, uma das anarquistas mais proeminentes do país, e argumentou pela deportação de Goldman em uma audiência em Nova York. Em 18 de outubro, o caso foi para a Suprema Corte, que decidiu a favor da deportação em 11 de dezembro. Em 20 de dezembro, Goldman e seu aliado Alexander Bergman estavam entre os 249 anarquistas deportados para a Rússia Soviética. Palmer e Hoover imediatamente voltaram sua atenção para o Partido Comunista e o Partido Comunista Trabalhista da América. Após compilar uma lista de comunistas nascidos no exterior, Hoover solicitou 3.000 mandados de deportação, que foram assinados por Abercrombie em 27 de dezembro. No dia 2 de janeiro, os agentes do Bureau lideraram incursões em todo o país e fizeram mais de 3.000 prisões. Tanto Palmer quanto Hoover foram elogiados pela imprensa, mas após a saída de Abercrombie do Departamento do Trabalho em março, seu sucessor, Louis Post, revogou mais de 2.000 mandados e anunciou as incursões como ilegais. Embora Hoover tenha tentado se distanciar das incursões e mudado o nome de sua organização para a mais neutra Divisão de Inteligência Geral, Palmer disse ao Senado no início de 1921 que Hoover havia sido responsável por organizar as incursões. Em março de 1921,
O republicano Warren Harding assumiu o cargo de presidente como parte da administração democrata de Wilson. Hoover temia por seu emprego, mas decidiu permanecer em seu cargo sob o novo procurador-geral, o gerente de campanha de Harding, Harry Daugherty. Em agosto, Daugherty nomeou o detetive particular William Barnes como diretor do Bureau de Investigação, com Hoover como diretor assistente. Durante seus 3 anos como diretor assistente, Hoover estabeleceu um sistema para organizar impressões digitais, instituiu treinamento especial para agentes do Bureau e proibiu agentes juniores de falar com a imprensa, embora Barnes anteriormente desfrutasse de uma reputação de eficiência. O Departamento de Justiça durante a administração Harding era um foco de corrupção. O escândalo estourou após a queda repentina de Harding em 2 de agosto de 1923, quando ficou evidente que a administração havia recebido subornos para arrendar a reserva de petróleo Teapot Dome em Wyoming. Quando Daugherty se recusou a investigar as alegações, o Senado iniciou uma investigação sobre o Departamento de Justiça em março de 1924, que descobriu corrupção sistemática e abuso de poder por Daugherty e Barnes. Embora Hoover tenha negado posteriormente conhecimento da corrupção como vice de Barnes, é improvável que ele estivesse completamente ignorante. Após o presidente Coolidge demitir Daugherty em março de 1924 e Barnes em maio, Hoover foi nomeado diretor do Bureau de Investigação em 10 de maio. O novo procurador-geral, Arlan Fistone, inicialmente nomeou Hoover como diretor interino e o instruiu a limpar a organização. As reformas para criar um bureau apolítico e meritocrático foram inicialmente impulsionadas por Stone, que rejeitou a vigilância política e aboliu a divisão de inteligência geral. Hoover demitiu os agentes mais notórios do bureau e estipulou que os novos recrutas deveriam ter qualificações em direito ou contabilidade. Em 10 de dezembro, Hoover foi confirmado como diretor do bureau em caráter permanente e continuou seus esforços para profissionalizar a agência, contrastando seus agentes com os policiais locais, que ele considerava bêbados, incompetentes e corruptos. Em janeiro de 1920, os Estados Unidos entraram na era da proibição após a ratificação da 18ª emenda no ano anterior. Enquanto muitos policiais se juntaram aos gangsters para burlar a proibição do álcool, Hoover demitiu agentes do bureau pegos bebendo. Para melhorar a eficiência do bureau, ele incentivou as autoridades federais e locais a compartilhar informações como parte de seu trabalho contínuo para estabelecer um banco de dados nacional de impressões digitais. Após a nomeação de Arlan Stone para a Suprema Corte em janeiro de 1925, Hoover nomeou Harold Nathan como seu diretor assistente. Ele também aproveitou suas redes na Faculdade de Direito da Universidade George Washington e na Kappa Alpha. Em março de 1928, ele contratou Clyde Tolson, um funcionário público e graduado em Direito pela Universidade de Missouri, que se tornaria o associado mais próximo de Hoover em sua vida profissional e pessoal. Logo após sua nomeação, Nathan introduziu um sistema de avaliação para medir a eficiência dos funcionários do bureau que eram sujeitos à inspeção 2 vezes por ano. As exigências de Hoover para que os agentes trabalhassem horas extras não remuneradas, bem como sua tendência de transferir agentes pelo país com pouco aviso prévio, significava que a maioria dos agentes eram homens solteiros e sem compromissos. Hoover mesmo permaneceu solteiro e continuou a viver com sua mãe viúva em Seawood Square, apesar de ter uma secretária, Ellen Gandhi. Seus relacionamentos com subordinados do sexo masculino mais jovens eram muito mais íntimos. Como parte de sua reorganização pessoal, Hoover demonstrou suas visões conservadoras ao demitir agentes do sexo feminino e rebaixar afro-estadunidenses para trabalhar como motoristas e mordomos. No final dos anos 1920, Hoover estava bem encaminhado para criar uma organização que perseguisse sua própria agenda, livre de controle político. Em março de 1929, o recém-empossado presidente republicano Herbert Hoover, sem parentesco com John Edgar, falou da necessidade de o governo federal combater o delito organizado. O alcance do Bureau de Investigações era relativamente limitado, e o presidente garantiu que permanecesse assim para evitar controvérsias políticas. Deixando a aplicação da proibição ao tesouro e o combate ao delito organizado ao Estado, John Edgar Hoover trabalhou com a polícia para estabelecer um sistema nacional de estatísticas criminais. O foco da administração no delito logo foi substituído por questões econômicas durante a Grande Depressão do início dos anos 1930. Em 1932,
Hoover investiu seu orçamento limitado na criação de um laboratório forense que foi inaugurado em novembro sob a liderança do agente especial Charles Appel. A incapacidade do presidente Herbert Hoover de tirar o país da depressão econômica levou à sua derrota nas eleições presidenciais de 1932 para o candidato democrata Franklin D. Roosevelt, um primo distante de Theodore Roosevelt. Enquanto Roosevelt passava seus primeiros 100 dias no cargo lidando com a crise bancária e encerrando a proibição, Hoover era apenas uma reflexão tardia. Em 17 de junho de 1933, 3 gangsters mataram 4 policiais, incluindo um agente do Bureau, na estação Union em Kansas City, Missouri. Hoover respondeu abrindo uma investigação e tornando-a sua principal prioridade. Em 29 de julho, o procurador-geral Homer Cummings reconduziu Hoover ao cargo de diretor. Uma semana antes, o executivo do petróleo Charles Urschel havia sido sequestrado em Oklahoma City. Após a libertação de Urschel, depois de fazer um grande pagamento de resgate, ele ajudou os agentes do Bureau a rastrear o gangster do Tennessee. George Kelly Barnes, apelidado de Machine Gun Kelly, foi preso em setembro de 1933 e passou o resto de sua vida na prisão. Em seus esforços para criar uma organização de detetives profissionais, Hoover desencorajou seus agentes de portar armas, mas o procurador-geral Cummings insistiu que os agentes deveriam receber treinamento com armas de fogo. Quando Cummings ampliou o escopo do Bureau para incluir roubo a banco, sequestro e assassinato, Hoover afirmou que faltava jurisdição. Em março de 1934, o notório assaltante de bancos John Dillinger escapou da prisão de Indiana em um carro roubado. Como o roubo de carros era responsabilidade do Bureau, Hoover foi forçado a intervir e entregou o caso ao seu jovem protegido, Martin Purvis, chefe do escritório do Bureau em Chicago. Em 9 de abril, o Bureau prendeu os fugitivos de Dillinger. Quando os agentes rastrearam Dillinger até Little Bohemia em Wisconsin, a operação para prendê-lo em 22 de abril provou ser um desastre. Não apenas Dillinger escapou, mas um civil e um agente foram mortos. A administração Roosevelt respondeu aprovando legislação para expandir a jurisdição federal sobre roubo a banco e sequestro. Enquanto isso, Dillinger permanecia foragido até que os agentes de Hoover o interceptaram e o mataram no Teatro Biography em Chicago em 22 de julho. Após o caso Dillinger, os agentes federais passaram a usar cada vez mais táticas de tortura em prisioneiros, incluindo espancamentos físicos, privação de sono e outras formas de intimidação. Hoover redobrou seus esforços na investigação do caso de Kansas City, identificando Pretty Boy Floyd como o principal suspeito. Agentes do escritório de Chicago de Purvis mataram Floyd em uma fazenda em Ohio em 22 de outubro. Embora Purvis tenha recebido crédito pela operação, grande parte do trabalho investigativo foi realizado por Sam Covley, um advogado no escritório de Washington, que Hoover havia enviado a Chicago para ajudar no caso Dillinger. Em 27 de novembro, Covley e um colega agente rastrearam Babyface Nelson, um dos associados de Dillinger. Durante o tiroteio subsequente, os 3 homens foram mortos. Um Hoover deprimido chegou à conclusão de que seus agentes precisavam ser atiradores habilidosos, além de terem conhecimento técnico e jurídico, como parte dos esforços de Hoover para profissionalizar a aplicação da lei no país. No verão de 1935, ele criou a Academia Nacional do FBI para treinar policiais nos métodos do FBI. A academia se tornaria um terreno fértil para recrutamento de futuros agentes. Após o sucesso de Hoover em eliminar alguns dos mafiosos mais notórios do país, Roosevelt pediu a ele que fosse mais proativo em explicar o papel da aplicação da lei federal ao público. Como parte dessa iniciativa de relações públicas, o Bureau, que havia sido brevemente renomeado como Divisão de Investigação, foi renomeado para Federal Bureau of Investigation. Hoover sugeriu que FBI também significava fidelidade, bravura, integridade, depois que executivos de Hollywood chegaram a um acordo com Hoover para fazer filmes que promovessem narrativas governamentais em vez de celebrar gangsters como heróis românticos. A Warner Brothers lançou G-Man em abril de 1935, retratando Hoover e seus agentes como heróis lutadores federais contra o delito. Hoover se tornou um herói nacional e abriu os escritórios do FBI para passeios públicos, que atraíam até 1.000 pessoas todos os dias. No final de 1935, Hoover converteu a divisão de registros criminais em uma unidade de relações públicas liderada por Clyde Tolson.
que emergiu como o braço direito de Hoover durante esse período. 5 anos mais novo que Hoover, Tolson havia sido promovido a diretor assistente ao lado de Harold Nathan em 1930. Ele estava encarregado de pessoal e trabalhava em estreita colaboração com Hoover, e em 1935 eles saíam regularmente juntos em ocasiões sociais. A fama de Hoover como diretor do FBI aumentou a escrutinização pública de sua vida pessoal, mas enquanto ele e Tolson frequentavam festas organizadas pelo colunista de fofocas de Nova York, Walter Winchell, este último rejeitava rumores de um relacionamento homossexual. Com base em fotos de suas férias juntos, a última biógrafa de Hoover, Beverly Gage, argumentou que de fato havia uma intimidade erótica entre os dois. Quando os agentes do FBI rastrearam o gangster Alvin Karpiz em Nova Orleans, Hoover e Tolson apareceram na cena em 1º de maio de 1936, respondendo às críticas de um senador democrata de que ele nunca havia prendido ninguém. Hoover estava presente para efetuar a última prisão em julho de 1936. Hoover criou o cargo de assistente do diretor para Tolson, tornando o vice de Hoover incontestável. A suposta homossexualidade de Hoover contrastava com sua promoção de valores morais cristãos socialmente conservadores em palestras para organizações sociais. Ele lançou uma repressão de alto perfil à prostituição. E estava no local com Tolson quando mais de 100 clientes foram detidos pelos agentes do FBI em agosto de 1937 em uma operação contra os bordéis de Atlantic City, Nova Jersey. Enquanto Roosevelt conseguiu estabilizar a economia americana, a Grande Depressão alimentou o apoio a partidos extremistas na Europa. Em 1933, o partido nazifascista de Adolf chegou ao poder na Alemanha e começou a perseguir judeus e outras minorias, que eles culpavam pelos males sociais e econômicos da Alemanha. Em 1936, os partidos comunistas se uniram a frentes populares que entraram no governo na França e na Espanha. À medida que Roosevelt concorria à reeleição em 1936, ele temia a ameaça do comunismo e do fascismo nas terras estadunidenses e procurava o conselho de Hoover. O diretor do FBI sugeriu reviver a função de vigilância política, abolida em 1924, mas aconselhou fazê-lo em segredo para evitar o clamor público. Enquanto Hoover investigava os acampamentos juvenis administrados pelo German American Boom, inspirados na juventude hitlerista, ele estava mais preocupado com o ressurgimento do Partido Comunista e afirmava que este era responsável por incentivar greves nas indústrias siderúrgica, mineradora e automobilística. Em fevereiro de 1938, um imigrante alemão, Gunther Humriel, foi preso em Nova York por roubo de passaportes e confessou ser um espião nazista. O caso de espionagem foi confiado ao FBI, cujos agentes detiveram 18 suspeitos para interrogatório antes de liberá-los antes de um grande júri, embora o FBI tenha realizado procedimentos semelhantes. E sua investigação de gangsters, 14 dos suspeitos conseguiram fugir do país mais uma vez, apesar do fracasso do FBI. Roosevelt e Cummings ofereceram-se para fortalecer os poderes do FBI. Depois de apresentar a Roosevelt as evidências que reuniu sobre atividades fascistas e comunistas desde 1936, Hoover assegurou a posição do PI como a principal agência de contra-espionagem do país. As crescentes responsabilidades de Hoover no trabalho coincidiram com grandes mudanças em sua vida privada. Após a queda de sua mãe, Anne, em fevereiro de 1938, ele vendeu sua casa de infância em Seawood Square e mudou-se para o bairro Noroeste, a uma curta distância do apartamento de Tolson. Em 1º de setembro de 1939, uma semana após assinar um pacto de não agressão com a União Soviética, a Alemanha invadiu a Polônia. Após alguns dias, Grã-Bretanha e França declararam uma disputa com a Alemanha, marcando o início da Segunda Grande Treta Mundial na Europa, e o papel do FBI em atividades de contra-espionagem foi revelado publicamente em 6 de setembro. Trabalhando sob o procurador-geral Frank Murphy, Hoover reestabeleceu a divisão de inteligência geral e criou um índice de fichas de candidatos para internamento. Embora Hoover tenha buscado evitar os erros de 20 anos antes, progressistas e liberais afirmaram que Hoover estava se tornando muito poderoso e compararam o FBI à Gestapo, a polícia secreta de Adolf. Quando Murphy foi nomeado para a Suprema Corte em janeiro de 1940, seu sucessor, Robert Jackson, parecia pronto para demitir Hoover em meio a rumores da imprensa de que ele seria demitido. Hoover ofereceu-se para renunciar,
levando Jackson a emitir uma declaração expressando confiança no diretor do FBI, ao mesmo tempo em que afirmava a autoridade do Departamento de Justiça. Mover-se para a agência, a rendição da França à Alemanha nazista em julho de 1940 após 6 semanas de combates chocou o mundo, e Roosevelt respondeu construindo a produção de disputa e expandindo as atividades de contra-espionagem. Em desafio aos críticos liberais de Hoover, Roosevelt autorizou a interceptação telefônica do FBI e promulgou a Lei de Registro de Estrangeiros, exigindo que os residentes se registrassem junto ao governo. Além disso, Roosevelt pediu ao FBI para conduzir operações de contra-espionagem na América Latina, onde os alemães eram suspeitos de estabelecer sua própria rede de inteligência para lidar com o aumento da carga de trabalho durante a disputa. O número de funcionários do FBI aumentou rapidamente, de menos de 2.500 em janeiro de 1940 para quase 5.600 em junho de 1941, enquanto seu orçamento cresceu para 25 milhões de dólares em 1942. O FBI instalou grampos em embaixadas estrangeiras e recrutou informantes para infiltrar fábricas, sindicatos trabalhistas e organizações de direitos civis. Hoover também cooperou com a inteligência britânica e enviou agentes do FBI para Londres e Canadá para treinamento. O FBI conseguiu manter vigilância sobre uma ampla rede de agentes nazis por meio de seu agente duplo, William Seibold, e em 28 de junho de 1941, o FBI prendeu mais de 30 espiões nazistas e os acusou sob a lei de espionagem. Apesar desse triunfo, a cooperação do FBI com os britânicos diminuiu, pois estes preferiram trabalhar com Bill Donovan, chefe do Escritório de Coordenação de Informações, logo renomeado para Escritório de Serviços Estratégicos. Em dezembro de 1941, aeronaves japonesas lançaram um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Hoover vinha rastreando havaianos de ascendência japonesa por mais de um ano e recebeu autoridade para prender aqueles que não eram cidadãos dos Estados Unidos. O Congresso declarou disputa ao Japão em 8 de dezembro e, 3 dias depois, Hitler declarou disputa aos Estados Unidos. Enquanto isso, o FBI prendeu milhares de suspeitos alemães, italianos e japoneses e os enviou para campos de internamento em todo o país. Embora as prisões de japoneses, alemães e italianos pelo FBI fossem relativamente limitadas, o Departamento de Disputa de Roosevelt propôs que todas as pessoas de ascendência japonesa, independentemente da cidadania, fossem internadas. Hoover considerou isso contraproducente e obteve o apoio do liberal procurador-geral Francis Bidlidge, nomeado no final de 1941 após a elevação de Jackson para a Suprema Corte, apesar de Hoover apresentar evidências sugerindo que a maioria dos nipo-estadunidenses não era desleal. Em fevereiro de 1942, Roosevelt assinou uma ordem executiva autorizando o exército a realocar mais de 120 mil nipo-estadunidenses, principalmente da costa oeste, para campos de detenção no interior. Em 12 de junho de 1942, a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou suspeitos sabotadores alemães desembarcando em Long Island, Nova York, e logo descobriu um estoque de explosivos. O FBI assumiu o controle da investigação, e uma semana depois um homem chamado George Dash informou ao FBI que era um dos 8 homens, ordenados pelo governo nazista a destruir instalações militares e infraestrutura pública no que ficou conhecido como Operação Pastorius. Dash e 3 companheiros desembarcaram em Long Island, enquanto o segundo grupo de 4 seguia para a Flórida. O FBI encorajou Dash a fornecer detalhes do plano e, até 27 de junho, os 8 homens foram capturados naquela noite. Hoover e Towson orquestraram um triunfo de RP para o FBI, sensacionalizando a ameaça sem mencionar o papel da guarda costeira ou a assistência de Dash. Roosevelt estabeleceu um tribunal militar para ouvir o caso, buscando executar todos os 8 prisioneiros. Embora Hoover tivesse prometido um perdão presidencial a Dash, este último estava convencido de que havia sido traído. Na verdade, Hoover encorajou Roosevelt a poupar Dash e seu associado Peter Berger, que também ajudou na investigação. Enquanto os outros 6 foram rapidamente executados, Dash foi condenado a 30 anos e Berger à prisão perpétua, e em 1948 ambos foram deportados para a Alemanha. O caso Pastorius foi o maior triunfo de Hoover durante a disputa, e as responsabilidades do FBI continuaram a expandir-se sob Roosevelt. Entre esses novos deveres, Hoover foi solicitado a investigar a homossexualidade entre os funcionários do governo,
que Roosevelt acreditava que poderiam ser suscetíveis à chantagem de agentes estrangeiros. Esta tarefa desagradável foi complicada pela própria vida privada de Hoover, e ele tentou abafar os rumores de que funcionários do governo estavam sendo demitidos devido a inclinações homossexuais. Roosevelt também pediu a Hoover que examinasse a discriminação racial no país, temendo que isso minasse a unidade nacional durante a disputa, embora Hoover continuasse a acreditar na superioridade da raça branca. Ele cooperou com a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, ordenou que agentes investigassem linchamentos no Sul e instruiu os policiais a levar a sério a violência racial. Em 6 de junho de 1944, tropas americanas estavam entre as forças aliadas que desembarcaram nas praias da Normandia, abrindo caminho para a libertação da França e a invasão da Alemanha. Depois de ser reeleito para um 4º mandato em novembro, Roosevelt morreu em 12 de abril de 1945, menos de um mês antes da rendição alemã. No início de agosto, o sucessor de Roosevelt, Harry Truman, ordenou o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição do Japão uma semana depois, em 15 de agosto. Antes da queda de Roosevelt, Hoover propôs que o FBI deveria assumir as operações de inteligência internacional em tempos de paz, colocando de lado, se não eliminando completamente, o Escritório de Serviços Estratégicos de Donovan. Em 20 de setembro, Truman aboliu o OAS, deixando Hoover aparentemente triunfante. No entanto, em 22 de janeiro de 1946, Truman anunciou a criação do Grupo de Inteligência Central, reunindo agentes dos Departamentos de Estado, Disputa e Marinha. A nova organização ficaria responsável pela inteligência internacional, enquanto o FBI manteria o controle sobre a inteligência doméstica. Quando Truman ordenou que o FBI dissolvesse suas operações de inteligência na América Latina e transferisse suas instalações para o Grupo de Inteligência Central, um Hoover amargo ordenou que seus agentes destruíssem tudo o que haviam reunido e retornassem aos Estados Unidos dentro de um mês. Em julho de 1947, o Grupo de Inteligência Central tornou-se a Agência Central de Inteligência, ou CIA. Após ficar frustrado em suas ambições de reivindicar um papel global para sua agência, Hoover procurou demonstrar a Truman e ao país que o FBI ainda tinha um papel importante a desempenhar internamente. Embora linchamentos no Sul tivessem diminuído durante a disputa, uma nova onda começou em 1946. Em julho, uma família de 4 afro-estadunidenses, entre eles um veterano da disputa recente, foi morta na Geórgia. Embora os esforços do FBI para levar os perpetradores à justiça tenham sido frustrados por uma população branca que rotineiramente absolve suspeitos em júris, Hoover estava determinado a chegar ao fundo do caso, apesar de ter entrevistado quase 200 testemunhas e identificado 10 suspeitos. O FBI só conseguiu garantir uma única acusação por mentir ao FBI. O Bureau teve mais sucesso em garantir a acusação de 31 pessoas pelo assassinato de um homem negro, Willie Early, na Carolina do Sul em fevereiro de 1947, mas um julgamento em maio mais uma vez resultou na absolvição de todos os suspeitos. Em seu testemunho perante o Comitê de Direitos Civis de Truman, Hoover exigiu uma lei federal para facilitar as investigações de linchamentos pelo FBI. Em 1948, Truman instou o Congresso a aprovar uma lei federal contra linchamentos e desegregou o exército por ordem executiva, mas os democratas do Sul bloquearam o progresso na questão dos linchamentos. O Congresso não estava disposto a expandir a jurisdição do FBI sobre linchamentos, mas estava muito mais disposto a apoiar a cruzada anticomunista de Hoover. Embora a União Soviética tenha sido uma aliada na disputa após sua invasão pela Alemanha em junho de 1941, o FBI continuou a vigilância dos comunistas estadunidenses. O FBI afirmava que os soviéticos se infiltraram em organizações trabalhistas e de direitos civis, mas estavam firmemente enraizados em instalações militares e departamentos governamentais. Em 7 de novembro, a espiã soviética Elizabeth Bentley desertou para o FBI e deu os nomes de quase 150 espiões soviéticos, incluindo Harry Dexter White, do Tesouro, participante da Conferência de Bretton Woods sobre o futuro do sistema econômico global. As informações de Bentley ecoavam as de Whittaker Chambers, ex-comunista e jornalista da revista Time, que havia nomeado o funcionário do Departamento de Estado algeriz, que presidiu a conferência que estabeleceu as Nações Unidas. Apesar do FBI investigar as alegações de Bentley, não encontraram evidências tangíveis.
Truman ignorou os avisos de Hoover e nomeou White como diretor estadunidense do Fundo Monetário Internacional. Amargamente desapontado, Hoover respondeu buscando apoio no ressurgente Partido Republicano no Congresso. Ao mesmo tempo, ele se aproximou do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que foi formado em 1938 para investigar a subversão fascista e comunista. Em 26 de março, ele testemunhou perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, delineando a ameaça comunista à democracia liberal americana. O FBI forneceu ao comitê evidências quando o comitê realizou audiências públicas no final de 1947 sobre a influência comunista em Hollywood, Walt Disney e Ronald Reagan, então presidente do Sindicato de Atores de Cinema. Eles apoiaram a afirmação de Hoover de que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos estava cheia de comunistas. Quando 10 testemunhas se recusaram a responder se eram membros do Partido Comunista, os investigadores do comitê apresentaram seus cartões de filiação ao partido, e os Hollywood 10 foram acusados de desacato ao Congresso. Enquanto isso, Hoover continuou a buscar conselhos, corroborando informações de Elizabeth Bentley e outros informantes. No final de 1947, a inteligência do Exército dos Estados Unidos começou a decifrar mensagens soviéticas interceptadas durante a disputa, e Hoover concordou em apoiar a operação, chamada Venona. Em julho de 1948, Hoover garantiu acusações contra 12 líderes do Partido Comunista sob a Lei de Registro de Estrangeiros da época da disputa, também conhecida como Lei Smith. Mais tarde naquele mês, Elizabeth Bentley testemunhou perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, nomeando Harry Dexter White. Alguns dias depois, Whittaker Chambers apareceu perante o comitê com suas alegações contra Al-Jaiz e, enfurecido, pediu o direito de se defender e compareceu perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara em 5 de agosto negando veementemente ser membro do Partido Comunista. Harry Dexter White deu seu depoimento no dia 13. 3 dias antes de sua queda por ataque cardíaco, Hoover estava doente com pneumonia enquanto seu caso ocupava a atenção do país, e em dezembro, ele foi indiciado por perjúrio depois que Chambers forneceu ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara uma nova leva de documentos. Hoover ficou desapontado que tenha sido o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, e não o FBI, que descobriu as principais evidências que condenaram o seu. No entanto, quase imediatamente, ele foi informado de que um espião soviético mencionado nos cabos Venona foi identificado como Judith Copeland, uma funcionária da seção de registro de agentes estrangeiros do Departamento de Justiça, que teria comprometido o FBI. Hoover autorizou a vigilância de Copeland e seus contatos sociais e a atraiu com um relatório falso, levando à prisão de Copeland e seu controlador soviético em 4 de março de 1949. Ao longo de 1949, o FBI, a Lei Smith, os julgamentos do Riz e o caso Copeland. Quando esta última teve suas condenações anuladas em recurso, Hoover decidiu abandonar o caso, temendo que comprometesse o então proprietário, que permanecia em segredo de Truman e da CIA. No final de agosto de 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear. Pouco mais de um mês depois, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, assumiu o poder na China. Ambos os desenvolvimentos foram considerados sinais de que a América estava perdendo a disputa fria, a luta ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos pela influência global. Os decifrados Venona indicavam que os soviéticos tinham conhecimento do projeto Manhattan estadunidense, que levou ao desenvolvimento da bomba nuclear. O FBI e a inteligência britânica inicialmente garantiram a condenação do físico Klaus Fuchs, que permitiu ao FBI ir atrás de seu controlador estadunidense, Harry Gold. O rastro eventualmente levou ao engenheiro de Nova York, Julius Rosenberg, e sua esposa Ethel, que agora podiam ser relacionados aos codinomes de operativos mencionados nos cabos Venona. O FBI prendeu Julius em 17 de julho e Ethel em 11 de agosto, mas nenhum deles cooperou. Os dois foram julgados em 6 de março de 1951, considerados culpados e condenados à queda. Quando intelectuais de esquerda de todo o mundo fizeram campanha para reverter o veredito, Hoover esperava que os Rosenbergs pudessem ser persuadidos a falar, mas ambos encontraram seu fim na cadeira elétrica em 19 de junho de 1953.
Embora os cabos Venona tenham ajudado o FBI a processar o sensacional caso dos Rosenberg, Hoover ficou frustrado porque muitos agentes soviéticos suspeitos escaparam. Logo após a conclusão do julgamento dos Rosenberg, a equipe Venona descobriu as identidades de 2 espiões soviéticos que trabalhavam para a inteligência britânica, Guy Burgess e M.C. Klein, ambos ligados à embaixada britânica em Washington. Os 2 homens logo desapareceram e desertaram para a União Soviética. Hoover então chegou à alarmante conclusão de que Kim Philby, o ligação britânica com o FBI, também estava trabalhando com os soviéticos. Philby tinha acesso aos decifrados Venona e teria dado às autoridades soviéticas aviso prévio para proteger seus ativos. Philby logo foi chamado de volta à Grã-Bretanha, mas continuou a afirmar sua inocência até sua deserção em 1962. Os esforços de Hoover para proteger a confidencialidade de Venona também foram minados pela campanha anticomunista do senador do Wisconsin, Joseph McCarthy, no Senado. Quando McCarthy afirmou que o FBI tinha evidências sobre espiões soviéticos, apareci diante de um comitê do Senado defendendo a confidencialidade dos arquivos do FBI. Hoover preferiu trabalhar com o senador democrata de Nevada, Patrick McCarra, que criou o Subcomitê de Segurança Interna do Senado e era mais metódico em sua abordagem ao lidar com suspeitos de serem espiões soviéticos. Em novembro de 1952, o general da Segunda Disputa Mundial Dwight D. Eisenhower foi eleito presidente como candidato republicano. O novo presidente ficou feliz em manter Hoover no cargo e apoiou sua busca por agentes comunistas. Hoover recebeu com satisfação o fato de que o vice-presidente de Eisenhower era Richard Nixon, que havia atuado no Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Durante os anos Eisenhower, Hoover fez um acordo com a CIA liderada por Alan Dulles, irmão do secretário de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles. Em novembro de 1953, Eisenhower e Brownell permitiram que Hoover revivesse o caso contra o falecido Harry Dexter White, iniciando um conflito público de alto perfil com Truman no qual Hoover emergiu vitorioso. O controle republicano do Congresso permitiu que McCarthy retomasse sua campanha anticomunista. Embora inicialmente cooperativo, Hoover cortou os laços com McCarthy depois que o senador contratou um agente do FBI como investigador. Quando McCarthy criticou a administração Eisenhower por não ser suficientemente dura com os comunistas no exército, Hoover ajudou a garantir o fim de McCarthy ao se recusar a confirmar a autenticidade de uma carta do FBI. Em 1954, o senador se baseou durante audiências no Congresso. Nesse mesmo ano, o chefe de justiça da Suprema Corte, Arlo Warren, decidiu no caso Brown vs. Board of Education que a segregação racial nas escolas era inconstitucional, apesar de suas opiniões pessoais. Hoover foi encarregado de aplicar a nova decisão, mas encontrou os obstáculos habituais da sociedade do Sul, embora o Congresso tenha aprovado o Ato dos Direitos Civis de 1957. Para fortalecer a aplicação federal dos direitos civis, as autoridades locais se recusavam a cooperar com o FBI. Ao retomar sua cruzada anticomunista, Hoover recebeu apoio inesperado do líder soviético Nikita Khrushchev, que criticou o culto à personalidade de seu antecessor, Joseph Stalin, em um discurso para os funcionários do partido em fevereiro de 1956. O discurso de Khrushchev minou o comunismo estadunidense, e até 1957 a Suprema Corte fez uma série de decisões para limitar a capacidade do FBI de perseguir comunistas. Hoover alertou contra a complacência e, em 1956, estabeleceu o COINTELPRO, sigla para Programa de Contra-Inteligência, que visava fomentar divisões no Partido Comunista. Em 1958, Maurice Charles, um dos agentes do FBI infiltrado no Partido Comunista, foi convidado a se encontrar com a liderança soviética em Moscou antes de visitar Mao Zedong em Pequim em sua volta, fornecendo a Hoover informações valiosas, que ele repassou a Eisenhower. Na eleição presidencial de 1960, o amigo de Hoover, o vice-presidente Richard Nixon, foi derrotado por pouco por John F. Kennedy, o jovem senador democrata de Massachusetts. Hoover não ficou impressionado com Kennedy, cujos frequentes casos amorosos ameaçavam comprometê-lo. Como presidente, ele ficou muito mais feliz com Lyndon B. Johnson, senador do Texas e vizinho de quase 20 anos, que era simpático ao FBI como líder da maioria do Senado, depois que o presidente nomeou seu irmão, Robert Kennedy, de 35 anos, como procurador-geral.
Hoover ficou chocado com o comportamento pouco profissional de Bob e seu hábito de ligar para o FBI. Em um nível mais fundamental, Hoover se opôs às propostas de Bob para uma comissão de delito para combater o delito organizado, ressentindo-se da insinuação de que o FBI não estava fazendo o suficiente, embora Hoover tivesse negado anteriormente a existência da máfia americana. Até a década de 1950, o Bureau vinha secretamente coletando evidências e grampeando chefes da máfia em Chicago. Depois que Hoover se encontrou com os dois Kennedys em abril de 1961, Bob abandonou a proposta da comissão de delito e, em vez disso, defendeu o aumento dos poderes de execução do FBI. Em 17 de abril, a invasão apoiada pela CIA de Cuba comunista na Baía dos Porcos se mostrou um fiasco, permitindo a Hoover uma oportunidade perfeita para atacar a incompetência da agência. No dia seguinte, Hoover recebeu informações de que a CIA havia procurado assistência da máfia e Bob Kennedy confirmou a Hoover que havia sido abordado pela CIA para dar de baixa o líder comunista cubano Fidel Castro. O interrogatório do FBI com Jean Carner revelou as ligações dos Kennedys com a máfia, informações que Hoover manteve em segredo. As relações entre Hoover e Bob também foram tensas. Desafio da aplicação dos direitos civis em maio de 1961, ativistas dos direitos civis lançaram a campanha pelos direitos à liberdade, levando ônibus para o sul para testar se a dessegregação seria aplicada, apesar de o FBI ter informantes no Ku Klux Klan que alertaram sobre um ataque em Birmingham, Alabama, no dia 14 de maio. A polícia local não tomou providências quando os ônibus foram atacados. Quando Bob solicitou assistência do FBI para proteger os passageiros, Hoover recusou e limitou o Bureau a coletar evidências. Enquanto o clã considerava Hoover um inimigo, o FBI continuou sua vigilância sobre líderes dos direitos civis com base na crença de Hoover de que o movimento estava sendo radicalizado por comunistas, através de seu informante Maurice Childs e seu irmão Jack. Por vários anos, o FBI havia se interessado por Stanley Levison, um empresário de Nova York e financiador do Partido Comunista, que no início dos anos 1960 servia como conselheiro do reverendo Martin Luther King Jr., líder da Conferência de Liderança Cristã do Sul, que servia como canal da Casa Branca de Kennedy para o movimento dos direitos civis. No início de 1962, Hoover informou aos Kennedy sobre as ligações comunistas de King, esperando que a Casa Branca encorajasse o líder dos direitos civis a se afastar de Levison e Jack Odell, outro conselheiro de King suspeito de ser membro secreto da liderança do Partido Comunista. King minimizou o papel de Odell e acusou os agentes do FBI de preconceito e simpatia com os segregacionistas, enquanto Hoover respondeu transferindo alguns agentes do norte para o sul. Ele cada vez mais considerava King um homem perigoso e lançou uma vendetta pessoal. Na primavera de 1963, King organizou manifestações de desobediência civil em Birmingham, mas a vigilância do FBI sobre Levison indicava que King estava planejando uma marcha em Washington para exigir uma legislação federal de direitos civis mais forte. Quando Hoover passou essa informação para Kennedy em 11 de junho, o presidente decidiu tomar a iniciativa, propondo uma lei federal abrangente de direitos civis para dessegregar todos os espaços públicos. Poucos dias depois, os Kennedys mais uma vez instaram King a demitir Odell e Levison, reconhecendo as afiliações comunistas de Odell. King permaneceu ao lado de Levison, diante da falta de provas conclusivas, que Hoover se recusava a fornecer para proteger suas fontes. Em 28 de agosto de 1963, King liderou uma marcha em Washington, proferindo seu famoso discurso "Eu tenho um sonho" para uma multidão de mais de 250 mil pessoas. O evento fez com que Hoover se concentrasse em King como uma ameaça à segurança nacional, e ele autorizou grampear a casa e o escritório de King. Enquanto a violência racial continuava a envolver o Sul, o presidente Kennedy foi baleado e morto em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963, após inicialmente instruir agentes do FBI no Texas a rastrear extremistas de direita depois que a polícia de Dallas deteve Lee Harvey Oswald como principal suspeito. Menos de uma hora depois, Hoover ordenou que seus homens se concentrassem em Oswald. Embora o FBI já tivesse um arquivo sobre Oswald devido à sua breve estadia na União Soviética e sua esposa russa, eles não o consideravam uma ameaça ativa, enquanto Hoover estava preparado para acreditar que Oswald era um comunista que agiu sozinho ao dar de baixa Kennedy. Naquela noite,
Ele recebeu instruções do presidente Lyndon Johnson para realizar uma investigação completa sobre a queda do presidente. No dia seguinte, Hoover ordenou que seus agentes trabalhassem para estabelecer a culpa de Oswald, uma abordagem que pode ter refletido o desejo de proteger a vigilância do FBI sobre comunistas e delito organizado. Antes de Oswald poder ser julgado, ele foi fatalmente baleado por Jack Ruby, um operador de boate em Dallas. A queda de Oswald frustrou as esperanças de Hoover de que ele pudesse encerrar rapidamente a investigação e alimentou especulações e teorias alternativas. Embora Johnson esperasse que a investigação sobre a queda de Kennedy permanecesse nas mãos do FBI, ele cedeu à pressão política e estabeleceu uma comissão especial sob o chefe de justiça Aaron Warren. Em 9 de dezembro, o FBI entregou um relatório de 400 páginas com informações sobre os vínculos de Oswald com Cuba e uma recente viagem à Embaixada Soviética na Cidade do México, deixando de fora qualquer informação não relacionada a Oswald. Isso não refletiu a crença pessoal de Hoover de que seus agentes foram negligentes antes do assassinato. Quando a comissão criticou o relatório do FBI por não ser completo o suficiente, Hoover respondeu inundando a comissão com milhares de páginas de evidências descobertas durante a investigação. Ao mesmo tempo, um indignado Hoover visava suprimir um falso rumor, ouvido pela comissão em janeiro de 1964, de que Oswald havia sido um informante do FBI. Apesar da hostilidade da comissão de Warren, Hoover manteve o apoio de Johnson. Em 8 de maio, o presidente o isentou da aposentadoria obrigatória aos 70 anos. No dia 14, Hoover testemunhou perante a comissão de Warren, defendendo a visão de que Oswald agiu sozinho, e o relatório final da comissão em dezembro ecoou as conclusões do FBI. Enquanto se preparava para a campanha presidencial de 1964, Johnson procurava continuar a agenda de seus antecessores e visava aprovar a legislação de direitos civis que Kennedy defendeu nos últimos meses de seu mandato. Enquanto isso, o FBI alegava que, como resultado de sua vigilância, havia descoberto que King estava tendo vários casos extraconjugais e participando de festas sexuais, relatos que ele nunca compartilhou com o Congresso fora do registro. Quando a administração Johnson expressou temores de que as insinuações de Hoover pudessem prejudicar a agenda de direitos civis do presidente, Hoover recuou. Após passar pela Câmara e pelo Senado, a Lei de Direitos Civis de 1964 foi assinada pelo presidente Johnson em 2 de julho, para ir ao Mississippi e garantir o compromisso dos líderes estaduais de aplicar a nova legislação. A Lei de Direitos Civis mudou a política do país da noite para o dia. Na eleição presidencial de novembro, Johnson derrotou o candidato republicano de direita, senador Belry Goldwater, por uma margem esmagadora. Enquanto Johnson dominava a maior parte do país, Goldwater venceu os estados conservadores que anteriormente eram um reduto democrata. Hoover recebeu com satisfação a reeleição de Johnson e ficou feliz em ver Bob Kennedy renunciar como procurador-geral em setembro antes de ser eleito senador por Nova York. Com a eleição concluída, Hoover retomou sua vendetta contra Martin Luther King, dizendo a um grupo de repórteres mulheres em 18 de novembro que King era o mentiroso mais notório do país devido às suas críticas às ações do FBI no Sul. Embora o comentário tenha indignado os liberais, Johnson apoiou o diretor do FBI, dizendo a um assessor que é provavelmente melhor tê-lo dentro da tenda urinando para fora do que do lado de fora urinando para dentro. O FBI continuou a campanha, enviando uma carta anônima para King em 21 de novembro acusando-o de atos adúlteros e orgias sexuais antes de terminar com a frase ominosa: "Pensando que só há uma coisa que você pode fazer. Você sabe o que é. Você tem apenas 34 dias", aparentemente sugerindo que King deveria encerrar sua própria vida até o Natal. Apesar de uma reunião aparentemente cordial com King em 1º de dezembro, durante a qual ele declarou sua total simpatia com o movimento dos direitos civis, Hoover autorizou seus agentes a continuar a campanha contra King. A controvérsia pouco afetou sua popularidade no país, e sua taxa de aprovação estava em torno de 80%. Embora Hoover não pudesse dizer abertamente a King, em julho de 1964 ele lançou uma campanha do COINTELPRO, codinome White Hate, visando o Ku Klux Klan, buscando desmantelar a organização pelos mesmos métodos que usou contra o Partido Comunista. Embora os informantes do FBI tenham conseguido evitar alguns ataques, falharam em impedir o tiroteio do clã de Viola Liuzzo,
uma mulher branca que estava conduzindo ativistas dos direitos civis de volta a Selma, Alabama, após se juntar à marcha de King até a capital estadual de Montgomery em 25 de março. O FBI resolveu imediatamente o caso, já que seu informante, Gary Hove, estava no veículo ofensivo. Perguntado por que Hove não havia intervindo para evitar o tiroteio, Hoover e Johnson saudaram o caso como um sucesso para a aplicação da lei federal. Nos 3 anos seguintes, os esforços do FBI levaram à desintegração do clã. A violência racial no Sul fazia parte de um aumento nacional na criminalidade violenta durante a década de 1960, o que preocupava Hoover. De acordo com os dados do FBI, a taxa de homicídios dobrou entre 1963 e 1968, embora Johnson tivesse pedido uma disputa contra o delito em 1965, ao mesmo tempo que o presidente e a Suprema Corte. Hoover também teve que lidar com o movimento Nova Esquerda, dominado por estudantes liberais que apoiavam os direitos civis e se opunham à crescente presença militar americana no Vietnã, onde as Forças Armadas dos Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul anticomunista contra o Vietnã do Norte comunista. Em julho de 1967, Johnson pediu ao governador de Illinois, Otto Kerner, que presidisse uma comissão sobre as causas dos distúrbios civis que assolavam o país. Em seu depoimento à comissão, Hoover colocou a culpa nos comunistas, estudantes e ativistas dos direitos negros quando a comissão Kerner relatou em fevereiro de 1968. O racismo branco e a falta de oportunidades para minorias étnicas foram os principais responsáveis. Embora reconhecendo que o comunismo já não era a força motriz por trás da violência, Hoover discordou e iniciou um programa COINTELPRO para focar nos protestos estudantis da nova esquerda. À medida que o número de quedas no Vietnã se acumulava com pouco resultado, a popularidade de Johnson estava em declínio constante. Enquanto buscava a reeleição para um segundo mandato completo em 1968, Johnson enfrentou um desafio de Bob Kennedy nas primárias democratas. No final de março, Johnson chocou a nação ao propor negociações de paz no Vietnã e retirar sua candidatura presidencial. Dias depois, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi dado de baixa em Memphis, Tennessee. Sabendo que o antagonismo do FBI com King colocaria o FBI sob suspeita, Hoover tentou deixar a investigação para as autoridades locais, apenas para que o procurador-geral Humphrey Clark invocasse a jurisdição federal. Hoover imediatamente ordenou que seus agentes agissem para provar que o FBI não era responsável. Em 2 semanas, os agentes do FBI usaram seu banco de dados para comparar as impressões digitais da arma do delito com as de James Earl Ray. Embora Hoover tenha ordenado que milhares de agentes rastreassem o paradeiro de Ray, o caso parecia estagnar. Ainda abalado pelo assassinato de King em 4 de junho, Robert Kennedy foi baleado enquanto celebrava sua vitória nas primárias da Califórnia. Os espectadores logo prenderam o culpado, um homem chamado Siran Siran, que não fez tentativa de fuga em 8 de junho enquanto o funeral de Kennedy estava sendo realizado em Nova York. Descobriu-se que James Earl Ray havia sido preso em Londres. Embora grande parte do trabalho tenha sido realizado pelas autoridades canadenses examinando solicitações de passaportes, Hoover estava feliz em receber o crédito. Ansioso para evitar o que havia acontecido com Lee Harvey Oswald, Hoover tomou precauções ao trazer Ray de volta aos Estados Unidos após uma série de atrasos legais. 2 agentes do FBI acompanharam Ray sobre o Atlântico em 18 de julho. Em março de 1969, Ray se declarou culpado, mas insinuou que não agiu sozinho, alimentando rumores de envolvimento do FBI. Embora a renúncia de Johnson à presidência tenha feito com que Hoover perdesse um amigo na Casa Branca, ele foi substituído por outro Richard Nixon, que derrotou o vice-presidente de Johnson, Hubert Humphrey, na eleição de 1968. Hoover apoiou a campanha de Nixon para restaurar a lei e a ordem nos bastidores e ficou feliz em ter um presidente que não só era um amigo, mas também um aliado ideológico. Com o apoio de Nixon, o FBI acelerou sua campanha contra nacionalistas negros e protestos estudantis, usando métodos testados e comprovados de infiltração e divisão desenvolvidos através do COINTELPRO. Hoover mirou especialmente o Partido dos Panteras Negras, uma organização marxista e de poder negro. Em 4 de dezembro de 1969, a polícia de Chicago invadiu o apartamento de Fred Hampton,
o vice-presidente dos Panteras Negras, e o baleou enquanto ele dormia em sua cama. Um informante do FBI havia drogado Hampton e fornecido um mapa do apartamento à polícia antes do ataque, dedicados a derrubar o governo estadunidense, aumentando ainda mais o ciclo de violência. Apesar das extensas operações COINTELPRO do FBI, das quais Nixon não sabia, o presidente acreditava que Hoover não estava fazendo o suficiente. Hoover resistiu aos esforços da administração Nixon para acabar com o monopólio do FBI em contra-inteligência doméstica. Os funcionários da administração começaram a considerar se era hora de o diretor de 76 anos se afastar. A posição de Hoover foi ainda mais prejudicada em 8 de março de 1971, quando ladrões invadiram um pequeno escritório na Pensilvânia, expondo o COINTELPRO e quem decidiu encerrar a operação. As revelações exacerbaram o declínio na popularidade de Hoover entre os liberais, provocando pedidos de sua renúncia no Senado pelo senador George M. C. Govern, da Dakota do Sul, que desafiaria Nixon pela presidência em 1972, e por Ted Kennedy, de Massachusetts. As relações entre a base republicana de Nixon e Hoover se deterioraram ainda mais em junho de 1971, quando documentos classificados sobre a disputa do Vietnã, conhecidos como Pentagon Papers, foram vazados para o New York Times. Sentindo que o FBI não estava investigando a Liga com intensidade suficiente, Nixon respondeu recrutando uma equipe de agentes de investigação, apelidados de encanadores, para investigar vazamentos e realizar operações de truques sujos. No final de 1971, Nixon tentou persuadir repetidamente Hoover a anunciar uma data de aposentadoria, mas recuou quando Hoover exigiu uma instrução presidencial por escrito. O grande sobrevivente político que liderou o FBI sob 8 presidentes não tinha pressa de deixar o cargo. Enquanto continuava a enfrentar os ataques políticos, John Edgar Hoover morreu inesperadamente nas primeiras horas do dia 2 de maio, aos 77 anos. Pouco antes de sua queda, Hoover havia instruído sua secretária, Ellen Gundy, a destruir arquivos sobre sua vida privada. Ele deixou sua casa e a maior parte de seus bens para Clyde Tolson. No dia seguinte, Hoover se tornou o primeiro funcionário civil não eleito a ter a honra de ser velado no prédio do Capitólio. Enquanto Nixon lamentava a perda de um amigo pessoal, o momento da queda de Hoover foi oportuno para o presidente, que decidiu afirmar o controle da administração sobre a agência. Ao nomear o procurador-geral assistente L. Patrick Gray como diretor interino em 4 de maio, Hoover foi enterrado ao lado de seus pais no cemitério do Congresso em Washington, D.C., o centro do poder federal onde ele viveu e trabalhou durante toda a sua vida. J. Edgar Hoover é considerado uma das figuras mais controversas e notórias da história americana. Durante a maior parte de sua carreira como um dos mais poderosos funcionários públicos do país, Hoover foi universalmente admirado tanto pela esquerda quanto pela direita, tanto como protetor das liberdades civis quanto como bastião da lei e da ordem. Fato refletido em sua extraordinária longevidade como chefe do FBI e de seus predecessores por quase meio século sob 8 presidentes, 4 republicanos e 4 democratas. Embora Hoover seja acreditado por estabelecer o FBI como o braço forte do Estado estadunidense, grande parte dessa expansão ocorreu sob as instruções dos presidentes democratas progressistas Franklin D. Roosevelt e a falha das autoridades dos Estados do Sul em fazer cumprir a legislação federal de direitos civis, enquanto o FBI sob Hoover foi responsável pelo declínio do Ku Klux Klan. Os preconceitos conservadores pessoais de Hoover significavam que ele era mais entusiasta contra ativistas dos direitos negros e comunistas, e o FBI de Hoover alcançou seu maior sucesso na década de 1950 através da exposição de espiões soviéticos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. No entanto, o desejo de Hoover de proteger o FBI contribuiu para sua relutância em conduzir investigações mais amplas. Por fim, com as quedas do presidente Kennedy e de Martin Luther King, Edgar Hoover, posteriormente comentou que durante toda a sua vida achava que estava fazendo algo bom lutando contra a esquerda, porém compreendeu que na verdade havia contribuído drasticamente para uma escalada enorme de insanidades, em vez de focar nos verdadeiros inimigos. Salve família! Depois desta intrigante história, deixo uma pergunta para vocês.
Edgar Hoover ele foi um oficial imparcial da aplicação da lei que ajudou a manter os Estados Unidos seguros de inimigos domésticos e estrangeiros por mais de meio século? Ou foi uma figura nefasta que foi motivada por seus preconceitos políticos para reprimir os direitos civis e os manifestantes estudantis? Por favor, me diga nos comentários. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão mais profunda sobre a história e o impacto do FBI na sociedade moderna. Agradeço a você, nosso estimado espectador, por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e aprendizado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sino e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se, caso queiram contribuir com meu trabalho. Vejo vocês na próxima aventura, onde continuaremos a explorar os eventos e as figuras que moldaram ou moldam o mundo ao nosso redor. Fiquem atentos e não percam os próximos episódios. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!